CRP Cast. Você está ouvindo o CRP Cast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos para prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Durante o procedimento de avaliação, a psicóloga deve basear sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente. A resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 31 de 2022, estabelece diretrizes para a realização de avaliações psicológicas e inclui um capítulo específico sobre justiça e proteção dos direitos humanos nesse contexto. Conforme a normativa, as psicólogas não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, estigmas ou estereótipos. Além disso, é imprescindível que a atuação nessa área considere orientação sexual, identidade de gênero, identidade étnico-racial, características das pessoas com deficiência e classe social, como construções sociais, históricas e culturais. A avaliação psicológica deve, portanto, estar sempre alinhada aos direitos humanos e ser trabalhada de forma técnica, inclusiva, contextualizada e crítica, considerando marcadores sociais e suas interseccionalidades. Convidamos para participar da roda de conversa desse episódio as psicólogas Helena Santos Guido e Rosiane Martins de Souza Teodoro, refletindo sobre a avaliação psicológica e relações raciais. Helena possui especialização em neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental. Possui experiência em atendimento clínico e avaliação e reabilitação neuropsicológica. Desenvolve atividades relacionadas à formação de professores, orientação parental e psicologia escolar. Rosiane é especialista na área de educação especial, avaliação psicológica e mestranda em educação no ensino superior, com conhecimento amplo na área de gestão. Atualmente atua como psicóloga escolar e clínica e presta assessoria nas áreas da psicologia organizacional e avaliativa. É membro da plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná e colaboradora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Londrina. Para mediar a roda, contamos com a colaboração da conselheira Dayana Meregali Schitz, presidenta das Comissões de Avaliação Psicológica e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Dayana é doutora e mestra em Psicologia, especialista em Psicologia Clínica, Avaliação Psicológica e Psicologia Jurídica. Olá, ouvintes, vamos começar mais um CRP Cast. Quero dar as boas-vindas, então, para as nossas convidadas, a Rosiane e a Helena. Agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje. Então, eu sou Dayana, vou fazer para vocês a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros curtos, hoje meio encaracolados. Estou vestindo um óculos bordô, tenho brincos dourados e anéis dourados. Estou vestindo uma blusa em tons terrosos e um casaquinho branco. E a minha pergunta já vai, assim, direto para a Helena, querendo que ela nos conte, assim, um pouquinho de que forma que a psicologia, então, nessa nossa história, né, especialmente na área de avaliação psicológica, contribuiu para teorias eugenistas e racistas, né, um tema bastante importante, assim, então gostaria que a Helena pudesse contribuir um pouquinho
né, com a sua fala para nós. Muito obrigada, Daiana. Olá a todos os ouvintes, é um prazer, né, poder estar nesse momento e falar de um tema tão importante, né, e compartilhar esse espaço também, né, com a Rosiane, para a gente poder trocar assim, um pouco a respeito dessas informações. Então, vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Helena, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos, escuros, na altura do ombro. Estou com um óculos num tom marrom claro, brincos dourados, uma camisa branca e azul. No meu consultório, que ao fundo temos uma mesa. Inicia assim com uma pergunta bem desafiadora, né, Daiana, nesse processo, e sugiro assim que quando a gente pensa em avaliação psicológica, né, e relações étnico-raciais, as questões relacionadas ao racismo, importante a gente pensar ali dentro do contexto da avaliação e me atrevo a dizer da nossa prática como um todo, né, enquanto psicologia, né, enquanto profissionais da psicologia, o sentido das nossas ações e o porquê, né, de estarmos fazendo o que estamos fazendo, né, e com a avaliação psicológica não é diferente. Né, nós sabemos lá a nível, né, de documento, de estrutura, que a gente tem uma demanda específica que nós precisamos colocar ali, documentar, mas além disso é importante a gente entender qual é o sentido do que a gente está fazendo, né, qual é o sentido e qual é o resultado e o que isso vai impactar na vida desse sujeito, né? Então, quando nós pensamos em avaliação psicológica, acho que antes de tudo é a gente entender o sentido dessa avaliação na vida dessa pessoa, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso e o quanto, né, isso precisa estar integrado dentro de um contexto, né? Quando a gente pensa em avaliação, em última instância, a nossa intenção é entender como esse sujeito, essa pessoa funciona, né, entender esse funcionamento, e nós sabemos que o nosso funcionamento, né, é atravessado e perpassa pelas nossas experiências, pela relação que a gente construiu ao longo da nossa história, né? Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, de desenvolvimento de habilidades, né, sejam elas psicológicas, neuropsicológicas, cognitivas, emocionais, nós entendemos que isso está dentro de um contexto, e dentro de um contexto estamos falando de relações, e quando falamos de relações étnico-raciais também, né? Então, importantíssimo, né, o quanto que talvez uma avaliação que não esteja, né, contextualizada, inserida, não considere fatores tão importantes como esses, acaba sendo uma avaliação que contribui, né, para a estigmatização e para contextos, né, de invalidação, tanto individuais quanto em termos sociais também. Eu sempre falo, né, que a gente precisa entender que o contexto que a pessoa está inserida é muito importante, que a gente precisa ver qual é a cultura, quais são as crenças que ela tem, né, que a avaliação psicológica não é pura e simplesmente aplicação de testagem, né, que a gente precisa ter esse entendimento mais amplo de onde esse sujeito está, né, uma coisa que eu sempre digo, assim, quando surge a oportunidade. Então, é muito importante isso que tu trouxe, assim. E aí, passando então para a Rosiane, a bola nesse momento, qual a importância, Rosiane, de dar visibilidade a marcadores sociais de raça, etnia e as interseccionalidades das avaliações psicológicas? Quero agradecer primeiramente o convite, né, do CR, estar aqui trocando com a Helena, com você, Daiana, e todas as pessoas que vão ter acesso, né, a esse material. Achei super importante, quero parabenizar a iniciativa. A gente tem muito pouco, assim, pouquíssimas produções, né, tanto escritas quanto em vídeo, né, para que as pessoas possam acessar para pensar as temáticas das relações sociais. Então, parabenizar aí a iniciativa. Então, eu sou Rosiane, eu sou uma mulher negra, nesse momento eu estou com óculos, meus cabelos estão trançados, uma trança nagô, os cabelos cacheados, estou com um vestido azul, um anel verde água, um brinco verde água, me considero uma mulher cisgênero e meus pronomes são ela e dela. Eu penso assim que os marcadores, eles são fundamentais para toda a nossa prática, né, todo o nosso fazer, né, dentro da psicologia. Mas, sobretudo, quando a gente vai pensar a questão da avaliação psicológica, né, a gente tem dentro dos nossos próprios marcadores, né, quando a gente pesquisa aquilo que afeta a população negra, mas também não só a população negra, mas quando a gente tem esse atravessamento das questões das relações raciais, né, a gente tem um termo que
até a Daiana começou a trazer aqui, que é a gente considerar esses itens como, né, a política, o território e a saúde mental, né, e o que a gente vai chamar do corpo-território, né. São palavras e temáticas que a gente vem estudando um pouco a partir, né, dos escritos decoloniais, pensando que o quanto, né, que o corpo, território, né, ele vai ampliar, né, o olhar, cuidado, a análise, né, que vai ser feita daquele sujeito, pensando, né, quem é o sujeito, né, da avaliação psicológica em si, né, se a gente não pensar esses aspectos, né, do corpo-território, né, porque quando a gente vai falar das relações raciais, a gente precisa pensar onde aquele sujeito está inserido, né, a teoria que eu sigo, né, da psicologia histórico-crítica, ela considera que geneticamente a gente só é 20%, então 80% são fatores culturais que estão ali afetando, dizendo do funcionamento daquele sujeito, né, então não considerar o quanto esse corpo, onde ele está territorializado, qual é a história, quais são os seus aspectos históricos ali envolvidos, é desconsiderar o sujeito, né? Pensando já no que a gente tem de escrito, né, do que a gente tem demarcado aí da prática, não só da prática, mas dos estudos, né, do nosso fazer, né, da psicologia, a gente sabe que esses marcadores, como cor, etnia, raça, gênero, e aí no gênero a gente vai tirar a binariedade, né, a gente sabe que é menos de 3% nas pesquisas não aparecem, né, esses itens como fatores importantes para serem pensados, né, na questão da avaliação psicológica, né. Então a gente vê a questão do sexo, a gente vê até a questão do território, mas o território marcado aí por estadificação, né, onde que esse sujeito mora. Então ele avalia, vou colocar assim o padrão, entre aspas, né, a padronização, ela considera dentro das suas amostras qual região que aquele sujeito foi feito ali a validação daquele instrumento, né? Quando a gente pensa em instrumento, né? Mas ele não pensa quais aspectos culturais aquela região traz, né? Então, se a gente for pensar das relações raciais, os quilombolas, regiões ribeirinhas, faxinalenses, todas as outras pessoas que são afetas aí das relações sociais, os indígenas, né? O quanto que esse corpo, então, território, que conta uma história no seu corpo, né? Então, o seu corpo está ali contando uma história a partir dessas vivências. Que mundo é esse que aquele território esconde e que afeta, né, principalmente o nosso fazer na avaliação, né? Porque vai impactar no resultado, vai impactar no que aquele sujeito vai traduzir, né, de resposta, né, que ele dá ali para a gente no contexto avaliativo e que pode dizer muito desse sujeito ou não, né? Ou não dizer desse sujeito. Então, acho que os marcadores, eles devem ser, né, algo... Eu sei que a gente já vem pensando, isso já se vem sendo, né, pensado de uma forma mais intrínseca, mais marcada, né, de uns tempos para cá, mas ainda não é de modo significativo, né? Mas eles são fundamentais, né, para que a avaliação psicológica ela seja de fato ética, né, e para todas as pessoas, né? Super importante essas tuas colocações, Rosiane. Fiquei pensando aqui, né, no caso dos testes, né, nós não temos esses marcadores nos testes, né? Então, isso seria bem importante, né, para pensarmos e levarmos, né, essa proposição para quem está lá criando, validando, né, normatizando essas testagens que a gente acaba por usar em toda a população. Helena, de que forma que a avaliação psicológica pode ser uma ferramenta para compreender as relações étnico-raciais e contribuir para a luta antirracista? Importante essa pergunta, assim, e complementando o que vocês trazem, o que a Rosiane traz, assim, que é essencial, né, a compreensão desses marcadores, né, e até puxando um pouquinho quando a gente pensa nos instrumentos, né, e que a avaliação não é só a testagem, né, a testagem faz parte da avaliação, né, então muitas vezes vem uma associação, né, o que é um processo de avaliação psicológica, isso está muito além dos instrumentos, né? Os instrumentos estão a serviço da avaliação, né? E acho importantíssimo, assim, só complementando, já vou relacionar com a pergunta, a compreensão do que a gente, de novo, né? Compreender o que a gente está fazendo e que instrumento eu estou utilizando, né? Então, como é que esse instrumento também foi validado, foi normatizado a nível de região, de população, né? Pessoal, acho que é importante que a gente possa também ter essa compreensão e que trabalhar com avaliação vai além de estudar apenas sobre a avaliação, né? Então, a gente vai, sim, é importantíssimo, é essencial que a gente tenha conhecimento, existem documentos, né,
cartilha de avaliação psicológica, um baita documento, né, para que a gente possa estar familiarizado ali, né, também o material, as referências técnicas, né, feitas pelo Conselho Federal de Psicologia, né, das referências técnicas da atuação do psicólogo nas relações raciais, também é algo importante, o material que tem à disposição, né, da nossa categoria, e que é importante que a gente contextualize e use isso, né, na nossa formação e durante, né, a construção do processo avaliativo. E daí, de que forma, né, que isso pode nos ajudar, né, em relação a todo esse processo. E aqui eu vou trazer muito também, né, de talvez um pouco, né, da vivência que a gente vai construindo, né, em termos de processo avaliativo, né, pessoal. Eu trago, assim, e é algo que tá ali, né, tanto no nosso em termos éticos, né, e que o Conselho nos ampara nesse sentido, a importância desse respeito a essa pessoa que chega no consultório, né, essa criança, esse adolescente, esse idoso que busca esse processo avaliativo, né, de compreendê-lo dentro de um contexto, e a avaliação psicológica, acredito que tem essa potência também em função disso, né, pessoal? Então, é um momento que tem uma estrutura, né, que tem uma construção técnico-científica também em relação a isso, né, nós temos um saber ali que pode nos ajudar a identificar as potências e o funcionamento dessa pessoa, né, então o quanto que a avaliação, ela traz esse panorama, né, daquele momento, né, do processo avaliativo, mas nos ajuda a entender como essa pessoa funciona e qual foi o impacto disso ao longo do desenvolvimento dela, né, então quando nós pensamos, por exemplo, numa avaliação com um contexto, entendendo, por exemplo, qual foi o impacto da vivência do racismo ao longo da vida, da infância e da adolescência, como é que, por exemplo, isso se relacionou com a conexão em relação à escola, né? Então, às vezes vem o discurso, era muito difícil o período escolar, né? Não gostava da escola, tá, mas vamos entender, né? Como é que era essa escola, né? O quanto que tu te identificava ou não com essa instituição, o quanto que tu te sentia pertencente ou não com esse espaço, quanto que essa forma de aprender fazia sentido para ti, né? A ideia é que a gente possa, o processo avaliativo também nos ajuda nisso, a entender, bom, olha só, aqui na tua história, olha o quanto que teve momentos que talvez tu não teve o que tu precisava em termos de desenvolvimento, né? E por N fatores, e olha só que importante hoje tu saber disso, para que a gente possa desenvolver esse repertório, né? Então, falar de avaliação não é falar só de dificuldades, né, pessoal? E quando a gente fala dessas questões, principalmente de aspectos, né, étnico-raciais, é importantíssimo a gente pensar sobre isso, entender o impacto disso, o funcionamento disso e de que maneira eu posso construir uma estrutura, uma vivência diferente para esses sujeitos, né? Na vida adulta, muitas vezes, né, num processo avaliativo, conseguindo olhar para a nossa história, né? Eu falo olhar para a nossa história com respeito, né, e com cuidado, porque os adultos de hoje a gente sabe algumas coisas, né, mas lá atrás a gente não sabia, né? Então, muitas vezes é olhar para trás com esse cuidado, esse carinho com a nossa história, né, e validando o que funcionou e o que foi difícil, o que fez falta, o que estava errado, né, nas nossas vivências, e na infância também com caráter preventivo e de desenvolvimento de repertório, né? Então, acho que a avaliação, ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir construir um entendimento e um funcionamento, né? Conseguir compreender melhor o funcionamento desses sujeitos, o impacto dessas questões, para ter um contexto, né, desses resultados, sejam eles dos testes quantitativos ou qualitativamente, essas observações, né, isso tem que estar aplicado à vida diária, né, então eu falo, bom, o teste de atenção, ele é só um teste de atenção, né, se a gente não contextualiza, né, não adianta eu olhar ali e saber, né, bom, teve aqui esse percentil de atenção, bom, tá, ok, é um dado, mas o que mais além disso a gente tem? Né, como é que eu vejo essa atenção no dia a dia, como é que foi ao longo da história, essa pessoa se sentiu escutada, ela de fato teve uma orientação para isso. Então, acho que passa muito por isso, assim, eu acho que a avaliação tem uma potência muito grande nesse sentido, para que a gente tenha uma estrutura para conseguir entender esse funcionamento e conseguir contextualizar dentro dessa história do sujeito. Fiquei pensando em diversas coisas e que quando tu falava, né, minha mente foi assim em várias coisas que a gente precisa também explicar e comunicar isso na formação dos psicólogos e psicólogas, né? Que não é isso, não é só uma aplicação de teste, tu precisa contextualizar tudo isso. E a fala que tu disse que é a serviço, né? O teste está ao nosso serviço e não ao contrário. Né, que muitas vezes isso fica invertido. Então, muito bom, assim, me fez pensar diversas coisas. Rosiane, então, depois de tudo isso, assim, né, viajei aqui nos meus pensamentos,
Como tornar a avaliação psicológica mais inclusiva, rompendo, então, com as racionalidades coloniais? O que tu pode nos trazer? Eu penso que o sistema, né, ele está muito bem estruturado ainda. Não sei se eu vou viver para ver, né, esse rompimento aí de fato, né? Acho que esse ano que eu fiz parte da gestão, que eu me aproximei um pouco mais do sistema como um todo, né? Eu penso que a avaliação psicológica, ela é um fragmento dessa ação do nosso fazer, né? Mas quando a gente vai pensar em termos de ciência, de profissão, a gente está gatinhando ainda, né? Assim, está a passos muito, muito, muito lerdos, vamos dizer assim, para a gente romper, né, essas práticas, né? Principalmente porque eu sempre penso isso, né? Uma coisa que a gente discute muito, inclusive os nossos CRs, são CRs parceiros e vem discutindo muitas coisas, e eu fico feliz de, em algum momento, a gente poder estar discutindo isso, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu vejo, assim, como importantes da gente estar rompendo, é que pessoas não negras apareçam mais vezes falando sobre as temáticas das relações raciais, né? Acho que a gente aqui, por exemplo, eu estou atuando na avaliação psicológica desde 2012 e sempre, claro, né, todas as vezes que a gente vai por um processo avaliativo, a gente passa esse processo por todas as nossas vivências, leituras, experiências e não é porque também nós somos identificadas aqui como pessoas negras que esse olhar também vai perpassar por nós, né? Então, você mesmo traz, Daiana, um item importante, né, que é a nossa formação. A nossa formação não traz, né, eu me especializei em 2012, fiquei 4 anos estudando avaliação psicológica, nenhum dos dias que eu sentei naquela cadeira foi falado sobre esses marcadores e esses atravessamentos importantíssimos sobre a vida de um sujeito, revitimizado muitas vezes pelas nossas práticas, né? Então, acho que em termos acadêmicos, embora a gente venha avançando, se a gente for ainda considerar marcadores, por exemplo, 2001, SATEPSI vem, né, como um marcador importante, depois a gente vem passando 2013, depois 2018, né, com as novas resoluções. Acho que só agora, bem recente, né, então essa última resolução traz alguns marcadores mais importantes, que são de extrema relevância, então, para romper, né? Ou então, assim, para a gente pensar em termos de direitos, que essas práticas não sejam reprodutoras, né, de racismo, inclusive aqui especificamente na questão da avaliação psicológica, né? Mas eu penso que a gente está muito longe, eu não sei como que a Helena vivencia isso aí na prática dela, mas todos os dias, pelo menos uma pessoa me pergunta: veio uma avaliação assim, a pessoa de tal território, não sei o que fazer. Então, ela não sabe o que fazer a partir do corpo que se apresenta. Então, se é uma pessoa negra, 1 ponto. Se é uma pessoa negra e trans, 10 pontos. Se é uma pessoa negra, trans e com algum tipo de deficiência, amplia ainda mais. Então, eu penso que 1 ponto é a nossa formação, mas enquanto ética, né, enquanto atuação ética, o nosso dever é estar capacitado para atender todas as pessoas, né? Nós estamos consumindo, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos afetando, avaliando e sendo afetados. Então, nós somos corpos avaliados, né? Historicamente, né? Então, eu atuo hoje mais especificamente na área da educação, e é muito engraçado quando a gente, engraçado assim, entre aspas, não é engraçado, né? Mas quando a gente vai para um processo avaliativo, pensando a partir das teorias que me cercam, sempre pensando em como que nós vamos intervir a partir daquele processo avaliativo, né? A gente avalia para intervir, né? Então, aí, se a gente diz, quando a gente vê, né, algum grupinho de crianças negras, alunos negros ali, a depender do território, você diz que você vai avaliar, automaticamente muda para pessoas negras ou pessoas afetadas pelas questões raciais, né? Vou falar assim, porque pode ser pessoas afetadas de outra forma, né? Muda para essa pessoa só a palavra, né, intervenção avaliativa, porque historicamente, né, a gente ainda não rompeu com esse estigma que acho que já está engendrado na própria questão do racismo estruturado, que é o nosso corpo como um corpo não capaz de.
né, a nosso intelecto não capaz de, que são essas construções históricas que também estão engendradas no avaliador, seja ele psicólogo ou não, porque aqui a gente pode ter o professor, né, como um suposto avaliador, o fonoaudiólogo, enfim, outros profissionais aí nesse contexto, né? Então, eu penso que pensar em termos éticos, no sentido, eu vou me capacitar para atender todas as pessoas, para mim, ele carrega e é o carro-chefe para a gente iniciar, né, de fato, um processo que vai romper com práticas excludentes, né? E todas, né, das relações sociais, mas da pessoa com deficiência, enfim, todas as outras, né? As questões de gênero, enfim, todas essas que demarcam, né? Porque quando a gente pensa em avaliação psicológica, eu não sei se a gente já venceu a questão da classificação. Eu sinto que a gente ainda está muito preso nesse lugar da avaliação para classificar, mas não para intervir, não para ampliar, né, os olhares, ou para pensar políticas, por exemplo, né, para criar políticas, trazer ferramentas que a gente possa mudar a sociedade como um todo, que é uma das funções principais, né, da psicologia como um todo, e principalmente dentro da avaliação psicológica. É um pouco disso, assim. Acho que estamos longe ainda, né, de ter um processo avaliativo inclusivo, né, e justamente por isso, né, porque pela minha prática também eu vejo que fica muito aquém e não só daí na avaliação, mas na clínica às vezes também, né, de vem uma pessoa que eu não me identifico, digamos assim, e aí eu não sei o que fazer com aquilo. Então acho que é isso, né, trouxeste muito bem, nós eticamente precisamos estar preparados para todos os tipos, né, de pessoas, de deficiências, enfim, que vão chegar até nós e que a gente precisa estar apto, né, a fazer essa avaliação, esse atendimento clínico, esse acolhimento, enfim, daí abrange, né, todo o nosso fazer psicológico. Eu acho que vou complementar, assim, porque a Rosiane traz um ponto, assim, que me marca, assim, também da minha experiência de formação, né, mas quando traz que não ter, assim, essas experiências muitas vezes, né, em termos de formação, tanto em relação a aspectos, né, falo assim, né, durante a graduação especificamente, posterior a isso, né, em especializações, o quanto que isso não é visto como um tema transversal, né, e que às vezes fica muito associado a uma temática específica, né, então, bom, eu vou trabalhar nessa área, então isso eu preciso saber, né, e quando a gente pensa, por exemplo, bom, estamos pensando na clínica escolar, hospitalar, organizacional, bom, a prática psi, se eu me proponho a trabalhar, né, nessa área que entende, né, o que é entender o funcionamento humano, as relações, a interação social, eu preciso considerar esses marcadores, né, eu falo assim, bom, e o fato, e daí é bem isso, o simples fato de isso não ser considerado, acho que já é uma problemática, né, que ainda vejo, né, que isso não é visto como uma questão, né, e que daí muitas vezes recebemos, aqui na minha prática, então eu recebo uma pessoa, né, que muitas vezes talvez tenha passado por uma experiência, e isso eu acho bem importante, né, pessoal, e que bom que a gente está conversando sobre isso, cuidado que a gente tem que ter, né, porque as pessoas viveram experiências anteriores, muitas vezes, inclusive com a psicologia, que foram experiências, né, difíceis, né, para não dizer, né, experiências, muitas vezes, inclusive de violência, né, em relação a isso, assim, de sofrimento, né, em relação a questões de invalidação, e que, olha que importante esse compromisso, né, de se permitir, bom, essa pessoa tá ali, né, ela se propõe a estar ali, né, então, muitas vezes, o fato dessa pessoa estar ali nesse processo já é um ganho, né, muito grande, é importante esse compromisso, essa responsabilidade. E um outro fator que a Rose traz é a questão do nome, né, o quanto que da avaliação, aquele peso que vem, né, e aí muitas vezes a expectativa, né, e aqui eu digo de realmente uma classificação, uma categoria que a gente vai pensar qual é o sentido disso, né, eu falo avaliação, existem marcadores que talvez a gente vá pensar assim, em questões diagnósticas, sim, mas a avaliação, de novo, ela não se traduz a isso, né, antes disso, o processo avaliativo por si só, ele também é terapêutico, né, para a pessoa entender na construção como é que ela vai funcionando, né, então acho que isso que a gente conversa é essencial, né, e que é um processo que a gente tem que passar pela formação, acho que passa muito mais para a gente entender que lugar que nós estamos, né, enquanto profissionais, para conseguir movimentar tudo isso, né. Perfeito, Helena, perfeito. De novo, as minhas abinhas aqui saltaram, né? Vou aproveitar, então, meninas, para perguntar quais os aspectos técnicos, éticos, políticos que vocês destacariam, então, para afirmar a indissociabilidade entre os direitos humanos e a avaliação psicológica.
Eu acho que eu falei um pouco disso, né, quando a gente pensa nessa própria questão daquilo que é normativo, daquilo que regulamenta, daquilo que orienta, né, a nossa profissão, mas a gente não tem como não associar, né, a própria questão histórica, vivencial, né, então a gente precisa sim se debruçar, a gente estuda todas as histórias durante o nosso processo, né, acadêmico, porque se considera isso uma coisa importante, né? Mas a história que afeta, né, determinados corpos e determinados sujeitos, elas vão ficando invisíveis, né, ao decorrer da história, né? Então, a gente sabe, parte ali da questão do próprio mito da democracia racial, né, que eu acho que, sendo o Brasil, historicamente, né, o último país a demarcar isso como uma questão desumana, né? A própria construção da população negra como não humana, né? A desumanização que a gente foi vendo historicamente, a própria questão dos direitos negados, né? Historicamente, né? De como a reparação chega, de como que ela é vista, né? No nosso país. Então, isso é associado aquilo que a gente foi construindo dentro da psicologia, né? A psicologia esteve sempre a serviço de quê e de quem, né? A partir do momento que a gente pensa quem são os sujeitos, né? Para quem foi pensada a avaliação psicológica, né? Desse país, e quando é pensado nos outros, né, outros corpos, né, que não aqueles que são os sujeitos de direitos, vamos dizer assim, né, a gente sempre fica marcado nesse lugar, na verdade, do não lugar. Então, eu acho que, tardiamente, por isso que eu venho fazendo uma crítica ao sistema ainda, o sistema da psicologia brasileira, ele é extremamente racista, ele ainda não conseguiu romper com as suas práticas em todos os seus fazeres, né, então, quando a gente vai olhar na lógica do direito, né, se a gente for pensar que, historicamente, vamos fazer um recorte na questão da avaliação psicológica, embora a gente tenha resoluções, a gente tenha documentos, marcadores, se a gente for ver, é muito recente o que foi sendo pensado, né, a partir das questões das relações raciais, das questões éticas mesmo, dos direitos propriamente ditos, né? Então, se a gente for considerar o racismo, né, como principal elemento que vai aí ocupar a formação da identidade, como esse sujeito é visto, como ele se vê, como os outros os veem, né? Tudo aquilo que foi desconstituído e ainda ocupa um espaço no imaginário social, né? E também naquilo, né, que a pessoa tem de percepção de si, né? Então, o que eu deveria ser? Todos esses atravessamentos, né, históricos acabaram ocupando um espaço na Constituição do sujeito. Então, eu penso que, tecnicamente e eticamente, não dá para indissociar. E aí, eu não sei como isso é ocupado nos outros CRs. Se a gente for pensar na perspectiva do direito, a gente vê um sujeito que muitas vezes ele sofre uma violência racial, por exemplo, dentro de um processo avaliativo, psicológico, ele não sabe, né, nem dizer de si que ele está sofrendo muitas vezes, e o profissional da psicologia que o avalia também não consegue ter essa percepção e nem presentificar isso, tornando isso um processo ético, né? Às vezes até de um profissional, às vezes chega lá para a gente um processo, por exemplo, né, dentro da perícia mesmo, psicológica, a gente recebe os documentos dos outros colegas para a gente reavaliar. E às vezes a gente encontra ali várias questões de racismo, na própria escrita, a hora que você vai escutar o sujeito, vai perguntar como é que foi seu processo avaliativo, e ele conta, dentro daquilo você percebe, né? Só que se a gente for ver historicamente, dentro dos nossos processos éticos, pensando em direitos fundamentais, vamos pensar, né? Vou pensar só nos primeiros direitos, os artigos 1º e 2º, né? Quantos processos éticos nós temos? Acho que no trânsito até aparece um pouco mais, mas muito mais pelo fazer técnico, mas não pelas questões raciais. Então, se não aparece, eu sempre fico perguntando, se a gente for pensar em ética e técnica, quem avalia sabe o que está avaliando, sabe o que não é ético a partir das relações raciais? E eu acho que, historicamente, a gente discutiu isso em Brasília, todos os CRs, nós temos pouquíssimas denúncias, né, de racismo, assim, substancialmente legitimado, né, por processos éticos, e isso é uma coisa que me incomoda bastante, né. Então, isso mostra para a gente que é indissociável
mas essa prática ainda ela precisa ser aplicada, né? É indissociável no campo teórico, mas na prática eu acho que a gente ainda nem consegue perceber e nem sabe o que fazer com isso, então não tem sim compromisso ético em relação a isso. Então, Helena, a partir dessa fala da Rosiane, o que tu pode trazer de contribuição para nós, então, com relação a esse tema? Que complementando, assim, né, o que a Rose, nem complementando, assim, reafirmando, assim, o que ela traz, assim, que me conecto muito com a fala dela, né, o quanto que, em termos teóricos, isso é indissociável, mas o quanto que a prática ainda está muito distante, né, acho que passa a importância de espaços como esse, né, espaços em que a gente também vai pensar em instrumentalizar esses profissionais, né, para que possam identificar essas questões, né, e me marca o que você traz essa identificação, mesmo seja, né, dessa pessoa que está né, no processo avaliativo, seja, né, o papel do avaliador de identificar essas questões, né, e daí talvez retomamos, né, que essa discussão acaba sendo muito mais ampla, né, pessoal, quando a gente fala bem de processo de formação, né, e volto a trazer a importância dessa capacitação que vai além, né, de compreender os conceitos que também são importantíssimos, de nenhuma forma a gente vai, sim, fazer uma avaliação, não é importantíssimo que a gente tenha um aspecto técnico, né, de um processo avaliativo. Bom, então como é que eu vou elaborar esse material, o que pode ter, o que não pode ter, o que é ético ou não, e daí temos materiais que nos amparam em relação a isso, né, então temos normativas ali que nos amparam para que a gente possa organizar o material dessa forma, mas além disso, essa capacitação em relação a esses conceitos, né, então acho que esses dois aspectos são importantíssimos, né, e de novo, a avaliação psicológica é saber sobre os instrumentos que eu estou aplicando, eu tenho uma responsabilidade ética, eu tenho uma responsabilidade técnica em relação a isso, eu tenho que saber como eu faço isso, eu tenho que saber interpretar esse material a partir do que está sendo ali proposto, que foi normatizado nesse instrumento, e além disso, eu tenho uma responsabilidade ética e técnica em relação à maneira que eu estou construindo essa avaliação, né? Seja depois como isso vai ser documentado, para como é que esse material, né, vai ser, né, recebido, como é que essa pessoa está confortável ou não com esse material que está sendo produzido. Então, tudo isso é uma construção, é uma relação, isso precisa ser considerado, né? Eu digo, inclusive, na maneira que a gente nomeia, né, as coisas, né? Eu falo que são detalhes e muitas vezes falo, né, com às vezes pessoas que não são da psicologia, para nós termos assim que a gente está super familiarizado, né, que para a gente faz todo sentido, né? Então tem siglas, tem termos técnicos que para nós, mas para essa pessoa faz sentido eu falar dessa forma, né? Esse instrumento ali como é que tá? Né? Então, bom, mesmo que eu tenha que colocar ali, bom, eu tenho que colocar a nível, né, estrutural, o nome ali do instrumento, a habilidade, mas eu preciso fazer essa tradução, né, explicar para essa pessoa e trazer esse repertório, essa potência para ela, porque em última instância isso tem que fazer sentido para ela, né? Ela tem que entender o qual é, né? De novo, pegando o exemplo lá da atenção, né? Bom, então eu entendi, mas como é que isso se aplica na minha vida, né? Então eu vou ter que entender como é que funciona melhor para mim, então, quando eu preciso me organizar para fazer uma atividade, né? Então esse aspecto acho que é importante que a gente possa pensar assim também. Já finalizando, então, indo para o final, meninas, dica de livros, séries, filmes, poesia, aquilo cultural, assim, que a gente possa, então, que possa contribuir para a nossa reflexão sobre relações raciais, sobre avaliação psicológica, sobre esse tema tão importante que a gente está falando aqui hoje. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Eu separei alguns, assim, umas mais recentes, assim, que eu andei dando uma pesquisada, né? Um deles é Racismo, Saúde e Direitos Humanos, da Roberta Duboc, da Lúcia Regina Florentino Souto. Ele é um livro que ele vai tratar, assim, é escrito por muitas mãos, mas ele parte, né, de uma reflexão de Fanon, pensando nos vários aspectos, né, assim, físico, genético, mas vai falar um pouquinho da questão política, né, da dominação
com as indicações, né, para as pessoas que são avaliadas, às vezes, né, esses materiais também, né, não só para nós psicólogos, mas para as pessoas, né, Jamila Ribeiro, né, e todas essas questões. E também pensaria, né, em Franz Fanon, assim, que na minha construção daí como psicóloga foi algo muito marcante, né, Pele Negra, Máscaras Brancas, assim, foi algo muito, para mim foi muito simbólico, assim, né, desde a época da graduação, e revisito, eventualmente, esse texto especificamente, que é um texto que me toca, assim, e que acaba fazendo bastante sentido para mim, assim, e claro, né, só para não me alongar, assim, e não repetir, assim, o material incrível que a Rose já trouxe. Meninas, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né, de a gente estar compartilhando esse conhecimento, essa fala que é muito importante, né, que a gente precisa muito ainda romper, né, com esse racismo, com essa pouca inclusividade que a gente tem ainda dentro da psicologia como um todo e também na avaliação psicológica, né, mas muito feliz, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco, né, por terem aceitado estar aqui conversando sobre esse tema. Não tenho mais palavras, assim, só gratidão, né, por vocês, por compartilharem aqui conosco. Agradeço, então, a Daiana, a Helena, né, dar o meu abraço aí nesse CR que eu amo de paixão, e que sigamos, né, nessa luta, não só essa, né, fazendo avaliação psicológica para todas as pessoas, mais inclusiva, mais crítica, né, mais reflexiva, né, que a gente também consiga escrever, né, um pouquinho mais, isso me pegou também um pouco, né, para que as pessoas também, a gente possa disseminar isso, né, tornar mais acessível isso que a gente está contando aqui através das nossas palavras. Eu também só tenho a agradecer, muito obrigada pelo convite mais uma vez e por poder compartilhar esse momento super importante, assim, com vocês, que a gente também possa seguir, assim, né, valorizando cada vez mais, né, e não só as pessoas que confiam no nosso trabalho, mas também a nossa profissão que tem essa potência, assim, de transformação e que exige a nossa responsabilidade também, né, em relação a isso. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.